Inteligência artificial é um assunto que está aparecendo em vários lugares nos últimos anos. A gente tem um algoritmo que cria música, faz robô andar e gera rosto de gente que nem existe. Mas como é que uma rede neural consegue transformar um cachorro em um hambúrguer? Acho que muita gente já deve ter ouvido falar de aprendizado de máquina, inteligência artificial e deep learning. Essas técnicas são avanços recentes da ciência da computação que permitem resolver problemas que cientistas já tentavam resolver há muito tempo. Em 2014, um grupo de pesquisadores divulgou um artigo científico chamado Generative Adversarial Networks, ou redes geradoras adversárias. Depois de um tempo, a gente começou a usar a palavra GAN para abreviar. Para usar uma GAN, você precisa criar duas redes neurais artificiais que são treinadas ao mesmo tempo. A primeira rede neural basicamente vai assentar um conjunto de números pseudo-aleatórios e transformar em outro conjunto. Cada conjunto pode representar algo diferente, como imagem ou simplesmente números aleatórios. A segunda rede neural, chamada de discriminadora, vai aceitar uma imagem e tentar dizer se ela foi criada pela geradora ou se é uma imagem real. O objetivo da rede geradora é justamente tentar enganar a rede discriminadora. Sempre que as redes neurais são ativadas, elas verificam se conseguiram alcançar o seu objetivo. Se elas falharem, elas atualizam seu mapeamento com base nos dados que foram gerados durante ativações dos neurônios dentro de cada rede neural. Até agora, pelo menos 30 mil outros trabalhos já citaram o artigo que criou a GAN. Muita gente tentou melhorar o trabalho para fazer a ideia funcionar melhor em diversos tipos de situações. Uma ideia muito interessante é substituir os números pseudo-aleatórios da entrada da rede geradora por imagens reais. Dessa forma, a gente pode, por exemplo, dizer para a rede geradora: toma aqui um monte de fotos de cavalo e eu quero que você transforme elas em zebra. Nesse caso, a rede discriminadora continua tendo a função de tentar verificar se a imagem de zebra foi gerada pela rede geradora. Esse exemplo é muito bem representado no modelo CycleGAN, que foi proposto em 2017 e permite transformar a imagem de um domínio em outro. Um bom exemplo de uso desse modelo é a transformação de imagens de cavalos em zebras que eu mencionei, ou a adição de estilos de artistas em fotografia que talvez você já tenha visto em outros vídeos. O próprio aplicativo do Google Arts and Culture deixa você aplicar esse tipo de filtro em fotos que vão transformar o estilo delas no estilo de pintores como Van Gogh. Mas se inteligências artificiais são tão avançadas, então significa que a gente não precisa mais se preocupar com as nossas capacidades artísticas e criativas? Apesar de que muita gente já tenha apresentado resultados incríveis usando GANs, geralmente a gente não presta tanta atenção para os casos em que esses modelos não funcionam. Existem vários motivos para os modelos GANs não funcionarem em determinadas aplicações, mas podemos mencionar 4 principais: a não convergência da rede neural, a falta de dados para treinar o modelo, a falha na reconstrução dos dados e o problema de diversidade versus fidelidade, onde a rede neural não consegue gerar muitas coisas diferentes sem perder a capacidade de gerar algo que pareça real. Quando você treina uma rede neural, basicamente você está tentando resolver um problema de otimização. Ou seja, se você consegue atribuir um erro para a ativação da rede neural, você quer reduzir esse erro. Mas como a vida não é fácil, geralmente é impossível ou inviável fazer uma rede neural chegar a um valor igual a zero. No geral, as redes neurais são treinadas utilizando diversas técnicas criadas por cientistas para reduzir o erro, mas já sabemos que nem sempre essas redes ganham um poder de generalização. Esse poder de generalizar significa que a rede consegue continuar fazendo o seu trabalho mesmo para dados que não foram utilizados no seu treinamento. Olha o exemplo da CycleGAN. A rede aprendeu que deveria colocar lista em cavalos, mas ela não parece ter aprendido muito bem o que são cavalos. Outro ótimo exemplo disso é explicado no trabalho Ataque de um Pixel para Enganar Redes Neurais Profundas, onde os autores conseguiram fazer uma rede neural confundir um berço de bebê com um papel toalha, trocando um único pixel da imagem. Uma maneira de aumentar a capacidade de generalização das redes neurais é aumentar a quantidade de dados do treinamento. Isso aumenta a capacidade da rede neural, mas torna muito mais difícil o processo de convergência e também depende de um grande custo de poder computacional. Além disso, é muito difícil obter grande quantidade de dados para treinar uma rede neural. Isso porque os dados precisam estar muito bem organizados, o que é difícil de criar. Por isso, os dados são algumas vezes chamados do novo petróleo, porque permitem o desenvolvimento de várias tecnologias. Outra coisa importante é o tempo que se demora para treinar a rede. Por isso existe muita pesquisa sendo feita para aumentar a velocidade do treinamento usando placas de vídeos e algoritmos cada vez mais inteligentes. Parte dos modelos mais recentes baseados em GAN utilizam estratégias que consistem em garantir que a entrada da rede possa ser reconstruída. Por exemplo, se um cavalo é transformado em zebra,
a rede também deve aprender a transformar a imagem artificial da zebra na imagem original do cavalo. A reconstrução pode ajudar os modelos GAN a atingirem melhores resultados, porém a adição desse novo objetivo pode dificultar a convergência do treinamento, e não necessariamente vai ser alcançado. Na verdade, existem mais de 20 medidas que pode ser utilizado para ver se a GAN está fazendo um bom resultado. Mas isso é um problema complexo o suficiente para que ainda não exista consenso entre os cientistas para saber se uma GAN está realmente fazendo o que deveria. A maior parte das aplicações de GAN hoje em dia utilizam bases de dados com poucas imagens e de baixa resolução. Por exemplo, a MNIST, que é uma base famosa, possui 60 mil imagens 28 por 28 de dígitos escritos à mão, que podem ser de até 10 tipos. Cada tipo representa um número. Só que existem outras bases de dados bem maiores, como a Imaginet, que possui mais de 1 milhão de imagens, além de representar 1000 tipos de objetos, animais e outros tipos de coisa. Em fevereiro de 2019, um artigo feito com o conselho de pessoas da Google propôs o modelo Big GAN. Pela primeira vez, foi possível treinar o modelo GAN utilizando a Imaginet inteira para treinar as horizontais. Esse modelo consegue gerar imagens com resoluções de até 512 por 512 e tem como principal característica a arquitetura do modelo de Deep Learning para solucionar problemas que acontecem quando muitos dados são utilizados no treinamento. Mais surpreendente que usar a Imaginet na Big GAN é saber que os cientistas também usaram uma base de dados que tem 300 milhões de imagens, e que nem de longe tinha sido tentada até agora. Mas voltando à pergunta inicial, como é que você pode usar uma inteligência artificial para transformar um cachorro em hambúrguer? A Big GAN é um tipo de GAN chamada condicional, e que permite você falar a probabilidade da imagem que está sendo gerada ser de uma determinada classe. Por exemplo, você pode gerar uma imagem e pedir que ela seja 100% cachorro. Mais do que isso, você pode definir a probabilidade para mais de uma classe. Por exemplo, uma imagem que é 50% cachorro e 50% hambúrguer. E obviamente você pode fazer uma interpolação, ou seja, ir modificando essas porcentagens aos poucos para fazer a transição de um cachorro para um hambúrguer. O mais incrível é que tanto o cachorro quanto o hambúrguer não existe e foram criados pela rede neural. A Big GAN pode ser treinada usando diferentes tipos de processadores, como GPU ou TPU. Os autores utilizaram recursos de computação em nuvem e precisaram de 24 a 48 horas para treinar o modelo. Mas uma das vantagens de redes neurais é que elas são muito mais rápidas se você já fez o treinamento. Felizmente, os pesquisadores deixaram o modelo final do Big GAN disponível e ele pode ser usado direto do seu navegador. Os links para acessar os artigos e para você usar a Big GAN no seu navegador vai estar na descrição desse vídeo. Lá você vai poder escolher outras classes dentro das 1000 possibilidades da Imaginet e gerar vários tipos de exemplos. Mas tome cuidado, assim como as outras GAN, a Big GAN não é perfeita e nem sempre vai funcionar tão bem. Por isso ainda falta muita pesquisa científica para ser feita antes da gente sair por aí falando que a inteligência artificial vai substituir a nossa criatividade. Depois que eu comecei a entender as limitações das GANs, foi que eu entendi por que elas não são tão utilizadas nos produtos e tecnologias que a gente usa no dia a dia. Mas parece ser uma questão de tempo até que os pesquisadores criam modelos cada vez melhores que tenham menos limitações. Eu tenho muita curiosidade, por exemplo, se a gente vai poder escrever um texto descrevendo uma imagem e uma inteligência artificial consiga gerar essa imagem automaticamente. Na verdade, isso já é feito por uma técnica chamada Stack GAN, mas que por enquanto só funciona em algumas situações. Por isso, nós precisamos ficar atentos em como essas tecnologias são utilizadas e incentivar a ciência para que no futuro possamos fazer coisas cada vez mais incríveis. Se você gostou do vídeo, por favor me diz aí nos comentários o que você gostou, se tem algo errado no vídeo ou se faltou alguma informação importante. Eu vou ficar muito feliz em saber sua opinião e te responder se eu conseguir.